Vamos lá. Então, boa noite, professor Anderson. Prazer enorme estar aqui contigo nesse tempo e agradecemos, né, em nome da instituição, agradeço essa oportunidade de aprender um pouco mais, saber um pouco mais de um assunto tão relevante e tão necessário para a fundação, para o desenvolvimento de uma literatura histórica, especificamente regional. Touros tem sofrido muito ao longo de décadas pelo esquecimento historiográfico regional e a gente tem tentado aos poucos despertar e desenvolver esse novo, vamos dizer assim, uma nova intelectualidade que pensa a história, que pensa a cultura, e isso também passa pelas tradições familiares e nos leva até hoje, até aqui, a respeito da genealogia e saber um pouco mais sobre esse assunto tão interessante e importante. Primeiramente, gostaria de falar que essa série de vídeos com sociólogos, com historiadores, enfim, inúmeros pesquisadores de diversas áreas, vai ser inserida no nosso canal no YouTube, da recém-criada, né, hoje a recém-criada Academia Tourense de Ciências, Cultura e Política, de forma a ampliar o debate, ampliar o conhecimento, forma de ter acesso à população local e também regional sobre diversos assuntos de diversas áreas e diversos âmbitos e campos do saber, tá bom? Então, gostaria inicialmente que o senhor se apresentasse, de onde o senhor fala, de onde é, suas raízes, e falar um pouco para nós sobre esse contato, né? Logo em seguida, o contato com a genealogia. Certo. Boa noite, Antônio, e a todos os participantes. Para mim é um motivo de bastante alegria estar participando desse bate-papo com amigos de Touros, que é uma cidade que eu gosto bastante. Inclusive, ano passado estive fazendo palestra numa escola de lá, fui muito bem recebido e a palestra rendeu muito, inclusive, e chamar a atenção realmente para essa cidade que é tão importante no contexto histórico do Rio Grande do Norte. Eu sou professor de História, sou historiador, pesquisador desde os 12 anos de idade. Iniciei as minhas pesquisas na cidade de Macaí, onde eu nasci. Estou falando com vocês da cidade do Natal, mas estou presidente da Academia Macaibense de Letras, a congênere da academia de vocês em todos, e sou o presidente do Instituto Tavares de Lira, que busca também trabalhar com o resgate dessa história do Rio Grande do Norte. Sou mestre e doutor em Educação pela UFRN e pesquisador desde os 12 anos, que é isso que me importa, sempre me importou, essa pesquisa de campo que eu iniciei ainda criança, aos 12 anos. Ótimo, interessante. Então, iniciando diretamente ao ponto que nos traz até aqui, gostaria de forma sucinta, objetiva, que o senhor nos explicasse um pouco mais sobre o que seria ou o que é entendido hoje por genealogia. É uma ciência, uma disciplina, é uma técnica, uma metodologia? Por favor. Eu considero ciência. Eu considero a genealogia uma ciência auxiliar da história, inclusive. Nesse sentido, eu primeiro comecei com a genealogia para depois chegar na história, para você ter uma ideia como foi o meu percurso nesse caminhar genealógico. Mas a genealogia é isso, é o estudo das famílias, das linhagens, é o estudo do passado. E o bom genealogista, ao meu ver, ele estuda, quando ele estuda uma família, uma personalidade, uma linhagem, ele também estuda contextualizando. Isso é muito importante. Quando a gente tem livros de genealogia somente com um amontoado de nomes, na minha visão não interessa isso. O que me interessa é o contexto daquelas pessoas, a vida daquelas pessoas. Então, o máximo que você puder apresentar da dinamicidade, do dia a dia daquelas pessoas que você puder resgatar, é importantíssimo e fundamental.
Então, a genealogia é isso, é o estudo das famílias, sempre contextualizando. E foi através da genealogia que eu entrei na história. Explico. A minha cidade, Macaíba, ela é uma cidade importante também, no contexto histórico, fundada em 1855, por Fabrício Gomes Pedrosa, de quem eu sou descendente. E essa cidade, quando eu comecei a entender sobre história, eu comecei a procurar lugares onde pesquisar. E simplesmente não tinha. Fui na Câmara Municipal, o arquivo da Câmara de 1980, para trás tinha sido incendiado. Idem para o da Prefeitura, idem para o do Fórum Municipal. Então, os três principais que naquela época, na minha visão, eu deveria consultar, não existiam. Então, como pesquisar a história dessa cidade? Eu fui fazendo um levantamento das famílias da cidade e comecei a fazer pequenas genealogias sem saber que era genealogia. Fazendo agrupamentos de pessoas, como eu disse, eu tinha 12 anos de idade. Então eu anotava na caderneta o nome de uma neta de um ex-prefeito, uma neta, enfim, ia anotando e procurava essa pessoa, e de maneira que eu acabei fazendo a genealogia da cidade a partir disso. A partir da falta de informação que nós tínhamos na cidade. Então, visitando cada família, eu comecei o resgate histórico da cidade e hoje estou aqui finalizando o meu livro, já escrito há mais de 20 anos que eu venho escrevendo esse livro, só que esse ano de 2020, aproveitando esse momento horrível que nós estamos passando, eu disse, não, esse ano eu tenho que finalizar e pronto, o que vier depois eu faço uma segunda edição, mas há mais de 20 anos que eu escrevo esse livro. E bom, ótimo. Parabéns adiantado pelo livro, né? Quero poder estar no lançamento. Vamos continuando. Segunda pergunta. Como são realizadas as pesquisas genealógicas no Brasil e no RN atualmente? Atualmente, a pesquisa genealógica, ela, do tempo que eu iniciei, ela está bem mais fácil e acessível. Isso se deve muito, creio que vocês já sabem, aos Mormons. Os Mormons, desde a década de 80, que eles passaram pelas paróquias, pelas cidades, digitalizando os acervos cartoriais e os acervos paroquiais. E isso, hoje em dia, a maioria desses documentos eles estão abertos ao público e a gente pode consultar tranquilamente pela internet. Porém, para um iniciante, tem que ter calma. Tem que ter calma porque, por exemplo, na época que ainda não tinha internet, eu tinha que ir diretamente na paróquia que eu estava pesquisando e aí ia consultar diretamente os livros de batismo, casamento e óbito. Então, isso indica, se você não tem mais ou menos as datas, você vai ter que ler folha por folha. E é um trabalho penoso, um trabalho de muita paciência que tem que se ter, né? Não é todo mundo que tem paciência para isso. E, de maneira que hoje em dia o que mudou é que a gente não tem mais o contato com esse livro primário, mas a gente tem pela internet. Os livros estão digitalizados, a gente consegue passar a página normalmente. Esse arquivo dos Mormons seria o fundamental, é o basilar, né? O site dos Mormons. E, paralelo a ele, você tem o Arquivo Nacional, que também está com muitos documentos abertos, pode pesquisar diretamente lá. Por exemplo, você entra no CIAM, que é o sítio de pesquisa do Arquivo Nacional, e digita todos. Então, o que tiver digitalizado naquele acervo sobre todos vai aparecer para você. Alguns já até abertos para você fazer o download, né, em PDF. Então, Mormons, Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, também é muito importante que a pessoa tenha um livro escrito, a pessoa que pesquisa, ou sobre a sua cidade, lá então a gente encontra tudo. Esses são os principais que eu vejo pela internet. Porém, para ir presencialmente, todas as paróquias que existem no nosso estado e a nossa Cúria Metropolitana, o que é a Cúria Metropolitana?
administração da nossa arquidiocese, né? Fica no subsolo da Catedral Metropolitana. São lugares para se ir, né? Eu aconselho até que se vá, para se ter um contato com a documentação também. Ok. Continuando, e uma pergunta emenda na outra, quais seriam as dicas de pesquisa, sites, fontes e acervos, né, que podem auxiliar o pesquisador? Mais ou menos o senhor falou, acrescentaria algo a mais, professor? Acrescentaria também o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, assim como o Instituto Histórico do Ceará. Os institutos históricos, de uma maneira geral, também são fontes indispensáveis. Os arquivos estaduais, todos os governos dos estados, eles têm arquivos, né? E o que tem nesses arquivos? Muitas vezes antigos jornais, né? E aí vale também lembrar da hemeroteca, da Biblioteca Nacional, que está aí à disposição de todos nós. A gente coloca lá o nosso termo, que a gente pesquisa, e o que tiver já vai aparecer na folha exata. Quando eu comecei a pesquisar, ainda nos anos 90, eu tinha que ir lá ler, e eu li todo o jornal A República, folha a folha, de 1889 a 1950. Tenho todo anotado. Aí depois surge essa maravilha que a gente tem hoje aí, que é a hemeroteca também. Facilitando a vida da gente. Ótimo. Próximo, avançando, o que sabemos a respeito da descendência dos primeiros colonizadores do RN? Quais nacionalidades, além da portuguesa, vieram e fizeram parte da nossa história e fazem até hoje familiar? Olha, além de portugueses, eu tenho me deparado, claro, com os holandeses, que por aqui vieram e se estabeleceram mais precisamente após a retomada da capitania pelos portugueses. Eles se afastaram um pouco e fixaram algumas residências no Seridó, na região do Seridó, na região do Alto Oeste também, de maneira que constituíram até famílias com índias, né, que eram, a historiografia diz, caçadas a casco de cavalo, inclusive, essas índias. Então, de certeza que eu tenho me deparado, portugueses, alguns franceses nessa região do litoral aqui, Bahia Formosa, né? Mas a grande massa, portugueses. Entendi. Próxima, o que mais te motiva em pesquisar a genealogia? Bem pessoal essa pergunta. Como eu também já expliquei a princípio, a genealogia até precedeu, no meu caso, a minha formação e o meu interesse por história, né? Porque para levantar a história, como eu não tinha fontes, eu tive que recorrer à genealogia. Para você ter uma ideia, eu comecei a pesquisar aos 12 anos, em 1992, mas eu vim pesquisar minha família, por exemplo, há um tempo desse. Há uns 4 anos para cá. Eu pesquiso a família de todo mundo. Todo mundo. Até por região, a gente que já pesquisa há muito tempo, a gente tem mais ou menos uma noção da genealogia da família Dantas, Medeiros, Galvão. A gente sabe, né? Dependendo de você me dizendo os pais, avós, a região, a gente já estudou tanto, já pesquisou tanto, e a gente acaba tendo uma noção disso. E a minha, por exemplo, eu vim pesquisar há pouco tempo, é até contraditório, porque muita gente inicia a pesquisa genealógica pesquisando a própria família. A família, a motivação, né? Exato, eu não, eu fui o contrário, eu pesquisei a dos outros, depois que eu pesquisei de todo mundo, foi que eu vim me lembrar da minha. Então, a genealogia, para mim, a importância é nesse sentido, é como auxiliar da história, né? É isso que me instiga, porque o meu lapso temporal de pesquisa vai de 1889 a 1930. Preferencialmente é o tempo que eu sei, que eu domino, que eu estudo. É esse. Que é o tempo da oligarquia Albuquerque Maranhão no Rio Grande do Norte. Então, para entender as relações interfamiliares que permearam essa oligarquia, porque essa oligarquia não se manteve sozinha no poder. Ela teve todo um esteio de famílias que apoiaram.
Então, eu busco, através da genealogia, tentar entender por que apoiaram. Aí eu vou descobrir, porque fulana casou com cicrano, a filha de Pedro Velho casou com o filho de Joaquim Manuel Teixeira de Moura, que era o presidente da Intendência de Natal, que era arrendatário disso, e aí a gente vai construindo essas teias sociais. E a história ela vai tendo sentido. Não fica aquela coisa solta, largada. Quando a gente faz essa inter-relação familiar, a gente entende como as coisas se construíram até hoje e se configuram até hoje. Porque muitas dessas famílias continuam até hoje no poder. Então, a genealogia nos explica como esse pessoal continua até hoje no poder. Por exemplo. Ótimo. Outra pergunta, professor. Ana tem aqui: existem instituições regionais e quais são elas no âmbito do Rio Grande do Norte, especificamente? Sobre genealogia? Especificamente. Não, nós tínhamos, em 2009, nós fundamos o Instituto Norte Rio Grandense de Genealogia, que teve vida, creio, até 2013, e hoje encontra-se desativado, inativo. Foi fechado, eu já estava afastado, porque eu tenho descoberto que eu não me dou muito bem com essa questão de associação, não, viu? Eu não tenho tido muita sorte com essa coisa de, embora... Estava afastado. Ultimamente me deu um pensamento de fundar um instituto de potiguar de genealogia, e aí já seria outra coisa, mas aí eu adormeci a ideia. Eu acho que seria interessante, porque eu tenho notado que muitos historiadores têm voltado suas atenções para a genealogia, coisa que até bem pouco tempo não existia. Por exemplo, eu consegui estabelecer, depois de muita pesquisa, a ligação da família Medeiros, no Seridó, provando que os Medeiros são descendentes de judeus. E essa minha pesquisa eu coloquei aberta no meu blog, para quem quisesse ver, inclusive construir a ligação dos dois irmãos que chegaram ao Seridó, Rodrigo e Sebastião de Medeiros Rocha, aos judeus, e quem for descendente desses dois, a partir dali já consegue fazer a sua árvore, e isso acabou gerando uma corrida para pessoas que estavam à procura da cidadania portuguesa e espanhola, né? Então, às vezes eu recebo assim, por dia uns 5, 6 e-mails pedindo para que eu faça genealogia. Aí eu tanto coloco no blog, como eu aproveito o espaço para dizer: eu não trabalho fazendo genealogia, eu só pesquiso o que eu quero. Eu gosto. Eu não faço por dinheiro, não tenho o menor interesse. Eu faço porque eu gosto. Eu me dei na cabeça pesquisar a família Medeiros do Seridó, a ligação com os judeus, eu fui lá e pesquisei. Pronto. Mas para eu fazer a genealogia, não tenho tempo para isso. Então muita gente pede. Então, após essa descoberta que eu disponibilizei lá no blog, eu vi que estourou agora de historiadores genealogistas. Tem por todo canto. Por quê? Porque está dando dinheiro agora. Isso que eu ia perguntar. Existe essa vertente, né, vamos dizer assim, lucrativa de genealogistas, esse seria o termo, que trabalham fazendo genealogia no sentido de arrecadar? Existe? Isso é normal? Eu tenho tido notícia de que existem muitos historiadores, inclusive ligados hoje em dia a escritórios de advocacia, trabalhando em conjunto, em cooperação, que estão fazendo genealogias de diversas pessoas, porque não são poucas não, viu? Estão procurando para tentar fazer a sua ligação familiar com judeus e, através disso, conseguir a cidadania portuguesa ou espanhola. Então, é muita gente procurando, e os historiadores estão se reinventando agora e conseguindo ganhar dinheiro, viu? Que não é barato, não. Entendi. Uma pesquisa genealógica sai em média R$ 1.500, R$ 1.800.
Dependendo da complexidade. Porque teve, né, professor, a legislação lá de Portugal e Espanha, né, recente isso, há alguns anos Isso. aí, não tenho bem conhecimento, sei que existe, né, demonstrando a proximidade parental com os judeus. É porque, como você sabe, o Brasil foi, a princípio, colonizado também por muitos judeus expulsos da Europa, notadamente Espanha e Portugal, que eram reis católicos, fervorosos, ardorosos, e queria se impor o catolicismo a todos, né? Como alguns judeus resistiram, Cristãos novos, né? isso. Então vieram para cá fugindo dessa realidade. Os governos, tanto de Portugal como de Espanha, reconhecendo esse erro grave e histórico de preconceito, de perseguição, então, tentando se redimir, baixaram esses decretos. A Espanha parece que agora está suspenso. Portugal ainda continua. Para tentar corrigir esse erro histórico de pessoas que foram expulsas. Então, quem conseguir provar que vem descendentes de algum desses judeus que chegaram aqui expulsos, então recebe o reconhecimento da comunidade israelita. Aí depois essa comunidade israelita vai lhe dar um documento lhe reconhecendo como membro, e através desse documento é que você vai numa embaixada português, espanhol e dá entrada. Da entrada. No pedido de cidadania. Ok. Então, acho que fomos bem claros, bem objetivos. Muito bom esse contato inicial, essa introdução ao que é genealogia, e agradecer de antemão. Espero poder contar mais e mais com seu apoio futuramente, né? Quem sabe oficinas de paleografia ou leitura antiga para despertar esse interesse em pesquisa, e a necessidade em todos, que eu tenho visto que é algo comum, tem esse interesse em saber quem eram nossos antepassados, mas faltam esses caminhos, essas técnicas, aprimoramento para despertar esse interesse. Então, a última pergunta que eu faço, professor, seria mais ou menos nesse sentido. Existem, ou em mente, o senhor tem em mente ações ou políticas educativas que possam contribuir? O que nós, enquanto historiadores, agora estou me colocando, podemos fazer para contribuir com o avanço, a disseminação, a difusão a respeito de técnicas de pesquisa em genealogia em nossa localidade, em nossas cidades? O que a gente pode fazer a respeito disso? Veja bem, eu também sou professor do ensino fundamental, eu ensino em São José do Mipibu e em São Gonçalo do Amarante. E eu posso falar da minha experiência enquanto professor de História. Primeiro, o Enem, antes de falarmos da genealogia propriamente dita, vamos chegar lá, vamos falar da História. O Enem, ele sepultou a história regional. Isso é um fato. Ninguém senta mais para estudar a história do Rio Grande do Norte, e muito menos a sua história local. O que, para mim, é horrível, porque eu sempre busco começar a ensinar história, isso é uma coisa minha, e daí parte de cada profissional. Eu parto do município onde eu ensino para depois o Brasil e o mundo. Eu não consigo conceber ensinar história, falar sobre Revolução Francesa para meninos de 6º, 7º, 8º, 9º ano, se o menino não tem um mínimo de conhecimento da sua realidade local. Sim. Ele não se sente inserido em personagem da sua história também local. Então, eu sempre busco com os meus alunos, logo no primeiro bimestre, procurar saber quem eles são. Faço eles fazerem redação, contando história de vida, e já mostrando que ali ele já está escrevendo a história. Então, é a sua história de vida. Depois eu faço uma série de trabalhos sobre patrimônio cultural do município. E eu vejo a alegria desses meninos quando, meu avô ele frequenta tal fogueiro, e eu não sabia que era tão importante. Então eles começam a se reconhecer e a sua própria cultura, a sua própria história. A ideia do pertencimento, né? A partir daí. Do pertencimento.
Eu creio nisso, que nós, enquanto historiadores, enquanto professores de história, temos que ter um tempo para despertar desses alunos esse sentimento de pertencimento à sua comunidade. E a partir daí é que vai surgir o interesse tanto dele como de outras pessoas, e até familiares, pela história e pela genealogia. Porque quando não se despertar, enquanto a gente só estiver falando de Revolução Francesa, independência do Brasil, Segunda Guerra Mundial, é algo muito distante para esses meninos. E isso tudo eles têm em mãos, inclusive hoje em dia, através das mídias sociais, das tecnologias que nós temos em mãos hoje. Então, o nosso diferencial, a meu ver, é esse. É nós sabermos tirar desses alunos e mostrarmos a eles a importância também de sua comunidade, do seu local, onde ele está convivendo ali diariamente, né? Não é fácil, porque a gente sabe que muitos dos nossos amigos, professores, se prendem muito aos cânones ditados pelo Ministério da Educação ou pelo diretor da escola, não querem sair daquela vidinha ali, sempre a mesma coisa. Não, eu vou e puxo mesmo dos alunos. E o resultado tem sido maravilhoso, porque por exemplo, antes de terminar as aulas, eu já tinha aluno interessado em fazer a genealogia de sua família em São José do Rio. Os alunos ficaram curiosíssimos. Eu desenhei uma árvore genealógica no quadro para eles, e eles ficam encantados. Olha, você sabia que você tem 2 avós, 4 avós, aí 8 bisavós, e aí vira realmente uma árvore, uma progressão geométrica. E eles ficam encantados, né, com aquilo, porque eles nunca tinham parado para pensar, nunca tinham sido estimulados a pensar daquela forma, do quanto é importante, né? Daí eu tenho cada história já de aluno que não sabia o nome de avô, que foi procurar e tal, enfim. É muito gratificante. Eu recomendo a todos os professores que tentem fazer essa experiência com seus alunos. Ótimo. E aí a gente finaliza essa parte, mas a ideia inicial, eu estava pensando, eu fui aclamado, né? O senhor se identificou, mas eu fui aclamado pelo grupo dos sócios fundadores da instituição, o presidente e tal, e estou despertando, né, alguns temas para a gente falar, os integrantes mesmo, desenvolver esses tipos de vídeo, como a gente está fazendo aqui. E uma das ideias, professor, para despertar, na nossa primeira reunião presencial, falamos um pouco sobre isso, né? A questão do pertencimento. Touro está hoje vivendo um processo midiático muito forte, né? Com a questão do descobrimento, né? O marco de Touros, descobrimento do Brasil, como iniciado ferrenhamente e fortemente com Lenine Pinto, enfim. E a ponto de que empresas, né, televisivas, as grandes emissoras de televisão chegavam em Touros e tinha que catar, escolher quem dos moradores sabiam sobre essa história. E aí a gente chega a essa conclusão, o pertencimento. O que é feito em Touros para despertar esse pertencimento? Então, é algo imposto de cima para baixo, de dizer, olha, vocês têm que saber sobre isso. Mas o inverso não acontece. A realidade, eles mesmos, os tourenses, pouco se importam, porque não existe esse tipo de incentivo. A partir da escola, por exemplo, a partir de despertar essa curiosidade, pertencimento, de onde vocês vieram, quem são vocês, enfim. E baseado em tudo isso e pensando na genealogia, uma ideia que a gente vai tentar inserir pouco a pouco em Touros por meio de pesquisas em famílias tradicionais, locais, fazer árvores genealógicas e entregar, dar de presente e deixar na sala, na casa daquelas pessoas, entende? Geralmente o patriarca, enfim, para mostrar, olha, nos importa saber mais sobre sua família e que vocês despertem esse interesse também. É essa mensagem que a gente pretende futuramente, né? Gostaria de compartilhar essa ideia também. Muito bom, eu até parabenizo. Ao ponto de você imaginar, professor, que em um determinado momento a gente pode imaginar 500, 1000 famílias em Touros, cada um com sua árvore. Imagina que fantástico. E pensar em muitas famílias europeias que tem até a 10ª geração, por exemplo, na sua casa gravada, né? Então, esse é o foco dessa proposta. Muito, muito, muito feliz.
Lembrando que nós caminhamos para uma época em que todos nós vamos ter sim que sabermos minimamente sobre as nossas origens. É a chamada genealogia genética, né? E hoje, na Inglaterra, na Alemanha, já se trabalha com a genealogia genética. Através de sua árvore genealógica, o médico ele vai mapeando quantos morreram de problemas cardíacos, quantos tiveram câncer, né? Quantos tinham dor de cabeça. E aí vai mapeando para que, quando chegue lá no futuro, você já tem os remédios preventivos, né? Isso é a genealogia genética. A diabetes, por exemplo, né? Diabetes, sim. Interessante, interessantíssimo. Não sabia disso, professor. Que bacana. Professor, então, as formalidades, né? Agradecer mais uma vez. Como eu falei, reforço esse prazer enorme de estar aqui conversando contigo e deixar esse convite aberto para futuras visitas em Touros, conhecer um pouco mais das nossas raízes, te levar para visitar os interiores. Isso aí, em oportunidades futuras, vai dar certo. Eu creio muito nessa parceria. Quem sabe, né, conversar entre instituições, como você me fala, de Macaíba. E é isso, acho que a gente está no caminho certo da transformação por meio do conhecimento, não da transformação por fins unicamente econômicos, né? Acho que essa libertação por meio do conhecimento é a mais efetiva e duradoura, e transformadora, acima de tudo.